Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, uma indústria que tem como missão gerar valor à qualidade de vida das pessoas. Estou me referindo à indústria ótica. E para falar deste tema, está conosco o presidente das Óticas Carol, Ronaldo Pereira. Ronaldo, é um prazer recebê-lo no Giro Business. Você, então, como presidente das Óticas Carol, uma rede com mais de 700 lojas, que emprega diretamente mais de 4.000 pessoas e que tem como perspectiva um faturamento para 2014 da ordem de 580 milhões de reais. Sem falar no seu plano de expansão, que, se bem executado até 2017, atinge a meta de 1.000 lojas, se tornando a maior rede ótica do mundo. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Eu que agradeço, Sérgio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que a gente tenha uma semana proveitosa e a gente discuta mais sobre o setor e que os seus assinantes passem a entender um pouco mais sobre o mundo óptico. Ronaldo, o Brasil vive um sério problema, um problema denominado de pirataria. Um problema que, segundo dados, interfere diretamente algo em torno de 30 bilhões de reais na economia brasileira. E dentro desse contexto, sabe-se que a pirataria interfere diretamente o setor óptico. Deixa uma reportagem que contextualiza um pouco mais esse problema, para que a gente possa falar a respeito. Segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade do Brasil, a pirataria movimenta cerca de 30 bilhões de reais anualmente. Óculos estão entre os produtos mais pirateados. Estima-se que a indústria de óculos perca por ano cerca de 8 bilhões de reais com a concorrência ilegal. Entre 2006 e 2013, foram apreendidas 70,2 milhões de unidades de óculos ilegais no país, sendo mais de 5 milhões apenas no ano passado. Os números e o crescimento significativo de apreensões se devem às iniciativas de combate às práticas ilegais relacionadas à importação e comercialização de produtos ópticos piratas e inadequados ao uso. Realmente um problema muito sério, Ronaldo, que infelizmente não afeta só o setor óptico, mas os demais setores que compõem a economia brasileira. Pontualmente, analisando pela então visão da indústria óptica, a que fatores se deve tal informalidade, tal pirataria e, por fim, um prejuízo tão grande que se dá no setor? Eu acho que assim, a falta de conhecimento, Sérgio. Para começar, assim, quais são os malefícios que a pirataria trazem para o setor e para o consumidor. Quer dizer, para o setor eu acho que a coisa vai além da pirataria. Nós temos que falar de um setor informal, então a gente está falando de sonegação, a gente está falando do descaminho, o óculos trazido de maneira irregular, e a gente está falando da pirataria, que são os óculos de marca, que são pirateados sem qualidade e muitas vezes com lente que prejudica a visão, com metais cancerígenos, e isso tudo faz a população não ter a consciência do mal desse negócio. Ela acha que ela está fazendo um bom negócio comprando num camelô de 20, 30 reais, que aquilo é um produto comoditizado e que não tem parte médica, não tem parte de risco. Por outro lado, nós do varejo e da indústria temos que fazer o quê? Esse gap de preço começar a encostar. Porque o produto pirata, ele acontece muito, sempre vai acontecer nas grandes marcas. As grandes marcas sempre vai ter uma distância da parte pirata, da parte pirateada, para o produto final, o produto verdadeiro. Agora, na primeira entrada de consumo, quando a gente começa a oferecer hoje óculos solar de qualidade, com marca, a partir de 10 de R$19,90, o consumidor começa a questionar, para que eu vou comprar aquele pirata a 30 reais, 40 reais, se eu posso comprar um óculos por 199, verdadeiro, polarizado e tal. Então eu acho que assim, e isso por outro lado também fiscalização e atuação forte da Receita Federal junto com a própria abiótica num projeto de aumentar o nível de apreensão. É ruim, ainda é muito ruim, mas já foi muito pior. Se a gente for olhar o copo meio cheio desse negócio, no setor de óculos, a gente vem conseguindo transformar esse negócio, formalizar, aumentar o nível de apreensões, falou ano passado 5 milhões, esse ano, se eu não me engano, está por volta de 7, 8 milhões de óculos apreendidos. Agora vai ser sempre um produto de desejo do contraventor, porque ele é muito fácil de trazer, ele é pequeno, ele tem liquidez, né? Então isso, infelizmente, nós estamos nesse setor que tem essa característica. Ronaldo, eu queria comentar sobre um outro ponto bastante crítico da indústria óptica no Brasil, que é a falta de competitividade. Se percebe que 70% dos óculos comercializados no Brasil são óculos importados, mesmo tendo a Câmara de Comércio Exterior sobretaxado eles, permitindo ou tendendo a permitir o desenvolvimento do setor nacional. Algo que não se deu.
ao que se deve, então, a baixa competitividade do setor nacional? Eu acho que primeiro é a característica do setor. Nós temos que entender que a gente está num setor de óculos, um setor de moda e um setor que as grandes marcas do mundo não estão no Brasil. Elas não são marcas brasileiras, vamos dizer, as grandes marcas mundiais. O setor de perfume passa por situação muito parecida. Então, hoje está em 70-30 porque a gente tem a maior empresa do setor óptico, que é a Luxótica, que acabou de fazer uma aquisição há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de uma grande indústria óptica no Brasil para poder fazer sua produção de Oakley, Arnett, Ray-Ban dentro do Brasil, porque senão a situação ainda seria mais agravante. As licenças feitas internacionais, muitas vezes elas exigem que a produção seja feita na Itália, Alemanha e coisa do gênero. E o governo, por outro lado, criou as medidas de antidumping para que a gente iniba os óculos de baixa qualidade de entrar dentro do Brasil. Não sei se é a melhor medida, mas é a que está acontecendo. Eu participei disso no meu tempo de indústria, que já fui. Hoje no varejo, eu acho que tudo que você leva acesso a um produto de qualidade ao consumidor, com marcas locais ou internacionais a um preço mais justo, se você inibir isso, eu não sou muito a favor. Eu acho que a gente não pode ter barreira que faça gerar o aumento da massa de consumo por barreiras protecionistas ou coisas do gênero. Obrigado, Ronaldo. Presidente das Óticas Carol, que está conosco aqui no Giro Business para falar do setor óptico no Brasil e que hoje acaba de esclarecer 2 problemas pontuais desse setor que, de fato, precisam ser resolvidos. Ronaldo continuará conosco e amanhã comentará sobre o seu modelo de expansão, comentando em paralelo sobre a indústria de franquia no Brasil.